Pronto, começou a gravar. Então. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente olhou, então, ontem foi sobre... Tem aqui todo esse prefácio, né? Desse prefácio aqui eu tirei muitas coisas que eu falei ontem, tá? Se vocês leram, né, esse prefácio, vocês vão perceber várias informações daqui, né? Então, vai falar da questão da, do, do, da cultura hippie, né? Quanto que essa cultura hippie, da contracultura, absorveu bastante da obra aqui do Hermann Hesse, né? Fala aqui do Buda histórico, do Buda da obra. Então, é mais ou menos por aí. E aí, como a gente olhou ontem, temos aqui, então, 4 capítulos na primeira parte e 8 capítulos. Então, 12 capítulos. Então, depois da nossa leitura aqui, pessoal, a gente já vai lá atualizar, tá? A leitura lá no grupo. Já todo mundo atualizando já, assim, já vai ser um frenesi lá, assim, todo mundo, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2. Fechado. E aí, pra gente já colocar bonitinho lá. Então já tá preparado aqui, tá? Vamos lá, então, vamos começar. Vamos ver. Vamos ver como é que começa a obra aqui. Vamos lá. O filho do Brahmani. À sombra da casa, ao sol da ribeira, perto dos barcos, na penumbra do salgueiral, ao pé da figueira. Olha que quanta coisa, né? Criou-se Siddhartha, belo filho de Brahmani, como a gente falou ontem, né? Jovem Falcão com Govinda, seu amigo, filho de Brahmani também. Então, aí, dois camaradas aí da. E aí, a gente pode colocar até que um fundamento da obra aqui, que eu tenho que falar no meu roteiro. Sociedade de castas, privilégios, tá? Então, é importante falar disso lá no encontro. Então, tá aí. O sol tostava-lhes as claras espáduas. Nossa, para falar que torrava as costas deles, né? À beira do rio durante o banho, por ocasião das abluções sagradas dos sacrifícios rituais. Então aí a gente tem uma ideia aí de religião com sacrifícios, né? A sombra insinuava-se-lhe nos olhos negros quando ele estava no mangueiral, entretendo-se com jogos infantis, ouvindo o canto da mãe, presenciando os sacrifícios rituais, escutando os ensinamentos do pai, o erudito, ou assistindo os colóquios dos sábios, né? Então, um menino privilegiado ali da casta, né, dos brahmanes, né, que essa casta aí de estudiosos, de sábios, de sacerdotes, né? Havia muito que Siddhartha participava dos colóquios dos sábios. Então, o Siddhartha bem envolvido ali nos colóquios dos sábios. Com Govinda, já realizava torneios de eloquência. Com Govinda, já exercitava na arte de contemplar e no serviço de meditação. Já sabia pronunciar silenciosamente o Om, a palavra das palavras. Que é essa palavra da meditação que usam, né, para esse foco, para essa atenção às coisas em volta, uma coisa una, uma coisa de autopercepção, de autolocalização no mundo, né? Então, o Om, que a gente conhece aí nas meditações, né? A palavra das palavras. Sabia dizê-lo silenciosamente de si para si, ao aspirar o ar e proferi-lo, silenciosamente para fora. Ao expelir o ar com a alma concentrada e a fronte aureolada pelo esplendor da inteligência lúcida. Com a alma concentrada, então, e a fronte aureolada pelo esplendor da inteligência lúcida. Já era capaz de perceber no íntimo da sua natureza a presença do Atman, indestrutível, uno com o universo. Então, a gente até comentou isso aqui ontem, né? Então, já está aqui, uma boa parte do que a gente falou ficou aqui já aparecendo no primeiro parágrafo do texto, né? Então, o Atman, esse eu, esse self, né? O eu mesmo, né? O eu consciente, essa individualidade em conexão com o absoluto, com o universo, né? Que é o que eles buscavam, né? Eles buscavam isso. O coração do pai vibrava de alegria pelo filho dócil, ávido de saber. Pressentia nele um sábio, um sacerdote, um príncipe entre os brahmanes. Então, nada mais do que a gente já tinha visto. O peito da mãe enchia-se de delícia sempre que o olhava, observando-lhe o modo de caminhar,
de sentar, de erguer-se, o modo de Siddhartha, o belo, o forte, que lá passeava com suas pernas delgadas e a saudava com perfeito recato. Então a mãe aí, os pais orgulhosos, né? Então aí falou do pai e depois da mãe, né? Nas almas das jovens filhas de Brahmanes nascia o amor. Cada vez que Siddhartha andava pelas ruas da cidade, com a testa luzente, os olhos de um rei e a cintura esbelta, né? Mais do que parece aquelas obras do Machado de Assis, né? Ou até mesmo do José de Alencar, né? Esse barroco, né? Das descrições, né? Mais do que todos os outros, porém, adorava o Govinda, seu amigo, filho de Brahman. Amava o olhar de Siddhartha, a voz meiga, a postura, a primorosa correção dos gestos. Amava tudo quanto Siddhartha fazia ou dizia. Antes de mais nada, amava-lhe o espírito, os pensamentos sublimes, fervorosos, o ardor da vontade, a alta vocação. Govinda tinha certeza de que o amigo jamais se tornaria um Brahmane comum. Interessante essa parte aqui, hein, gente? A gente pode fazer uma referência para o nosso roteiro do encontro. A gente pode colocar como referência, tá? Uma referência externa aí. Por exemplo, as relações entre Aquiles, né? E o, e o, e o Aquiles e o Patroclo, né? Aquiles e Patroclo. Podemos também fazer uma referência aqui ao retrato de Dorian Gray, né? O Dorian Gray em relação ao pintor, né? O pintor tinha tudo isso também, né? Uma relação ali que era de amizade, mas também uma certa tem também um certo prazer estético de ver o outro, né? A juventude, o jeito de falar. Então, a gente pode colocar aqui o Dorian Gray, viu? O Dorian Gray. O Dorian Gray, a gente escreve com A ou com E, hein, gente? Dorian Gray. É com A. Com A. O Gray é com A. Tá. Então a gente pode colocar aqui o Dorian Gray e o pintor, né? É uma relação que vai além, né, do machismo, né, pessoal, também. Que vai além do machismo que atualmente uh, que atualmente vivemos, né? As relações entre os homens e as amizades tinham um caráter, né? Erótico, né? Então, acho que a gente pode comentar isso aqui. Vocês estão me escutando bem aí? Tá dando para ler direitinho? Tá sim, Bruno, tá tranquilo. Ah, que bom, valeu. Vamos lá. O Govinda tinha certeza de que o amigo jamais se tornaria um Brahmane comum. Esse aí nunca será nem indolente oficial de templo, nem ganancioso mercador de fórmulas mágicas, nem orador vaidoso e vazio. Tampouco sacerdote perverso, bifronte. Mas ainda, mas ainda menos chegará a ser ovelha bonachona, estúpida, em meio ao rebanho de outras iguais. Nunca. E o próprio Govinda, por sua vez, não tinha a menor intenção de ser um Brahmane qualquer, tal como existem aos milhares. Então aqui já tem uma outra ideia, na verdade uma outra ideia não, uma outra, a gente pode colocar aqui um fundamento da obra, tá? Uma coisa essencial da obra. Pode ser também trabalhado como uma ideia da obra, mas eu vou colocar como fundamento, e é a questão uh, de se destacar, né? Ser, destacar-se dentro da casta, né? Ir além do mero rebanho, né?
Então aí a gente tem uma ideia aí interessante que vai nos aproximar até mesmo da leitura do Zaratustra, do Nietzsche, né, gente? O Zaratustra lá, ele quer exatamente fazer com que as pessoas enxerguem que aquele jeito de viver, esse jeito judaico-cristão, né, grego também, né, greco-romano e judaico-cristão, é talvez um jeito de viver que coloque todo mundo numa situação de rebanho, tá? Então, é, já posso colocar até mesmo aqui como uma referência também, tá? Vou até editar aqui e vou colocar como referência aqui o Zaratustra e a busca para superar a ideia de rebanho. Tá? Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos conversando com a obra. É isso que a gente está fazendo. Queria seguir os passos de seu adorado e maravilhoso Siddhartha. E se este um dia se transformasse num deus, olha aí, hein? Entrando no círculo dos que resplandecem ao longe, então o acompanharia Govinda, como seu amigo, seu sequaz, seu servo, seu lanceiro, sua sombra. Então, aqui uma pretensão, né, de chegar a um panteão aí de Deus, né, um patamar de Deus, né? Muito louco isso, muito louco, muito louco. Tá, vamos lá. Assim, todos amavam Siddhartha, a todos causava alegrias, para todos era fonte de prazer. Mas assim mesmo, Siddhartha não se dava alegria. Olha aí. Para si, não era nenhuma fonte de prazer. Enquanto passeava pelas sendas rosadas do Figueiral, enquanto se mantinha sentado na penumbra azulada do bosque da contemplação, olha quantas palavras, né? Só para falar, ele estava meditando, né? Estava contemplando. Ou fazia sacrifícios rituais no mangueiral, envolto em sombras profundas, fazendo gestos de primorosa correção, despertando a muito toda a gente, deliciando a todos, não sentia ainda assim nenhuma satisfação em sua própria alma. Olha aí. Então, aí um dos fundamentos aí do budismo, né, gente? Visões acometiam-no e também pensamentos irrequietos brotados das águas do rio, a faiscarem nos astros da noite, a fundirem-se sobre os raios do sol. Nossa, quanta coisa, hein? Devaneios assomavam-lhe aos olhos, o desassossego do coração invadia-o, vindo da fumaça dos sacrifícios, do som assoprado dos versos, do não sei das quantas, dos ensinamentos dos brahmanes. Ou seja, tudo isso aqui para falar que ele vivia, né? Que é uma nobre verdade aqui do budismo, né? Uma nobre verdade do budismo. Então, aqui, fundamento. Então, uma nobre verdade do budismo, que é a causa. Peraí. Pá, 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 pá. Que é não, na verdade é a existência, né? A existência do sofrimento e da. Como é que chama? Da insuficiência, né? Então, a existência do sofrimento, da existência, da dor, né? Aí depois vamos ter as causas, né? Que são aí os desejos, né? As causas desses sofrimentos, dessas insuficiências, dessas insatisfações, né? Falei errado aqui. Suficiência e satisfação, mesma coisa. Insatisfação. Tá bom. Tá aí uma nobre verdade do budismo. Continuando, Siddhartha começava a abrigar em suas entranhas o descontentamento. Começava a sentir que nem o amor do pai ou da mãe, tampouco do dedicado Govinda teriam sempre
e a cada momento a força de alegrá-lo, de tranquilizá-lo, de nutri-lo, de bastar-lhe. Começava a vislumbrar que seu venerando pai e seus demais mestres, aqueles sábios brâmanes, já lhe haviam comunicado a maior e a melhor parte dos seus conhecimentos. Começava a perceber que eles tinham derramado a plenitude do que possuíam no receptáculo acolhedor que ele trazia em seu íntimo, né? Essa ideia de receptáculo aqui é uma ideia platônica, tá? Uma ideia platônica, tá, gente? De alma, tá? Vou colocar aqui, pode ser que eu não traga isso para o roteiro do encontro, mas eu vou colocar aqui. Porque, afinal de contas, é a minha leitura, né? Então, vou colocar aqui. Ideia alma como receptáculo. Então, aí percebam aí que ele, nada ali teriam sempre a cada momento a força de alegrar. E uma coisa interessante aqui é que a gente não sabe a idade do Siddhartha, né? É porque vamos falar a verdade, viu? Vamos falar a verdade. Adolescentes, né? Eles são mais ou menos como o Siddhartha tá agindo aqui, viu? São desse jeito aqui. Adolescentes são assim. Jovens são assim. Acha que nada é suficiente, que todo mundo é idiota, que todo mundo é estúpido, que todo mundo. A gente pode colocar aqui que isso aqui é ah, ah, nada mais, nada menos do que o. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar como ideia também, porque depois eu posso desdobrar isso aqui melhor para o encontro. Ideia. Não sabemos a idade do Siddhartha, logo parece que temos um simples adolescente, um jovem insatisfeito. Insatisfeito com tudo e todos. O Che Guevara tinha uma frase legal, né, que ele falava: olha, você ser jovem e não ser revolucionário, não ser revoltado, é uma contradição genética, né? Hoje que a gente fica vivendo esse mundo aí, né, de pessoas de jovens conservadores, de jovens reacionários, de jovens buscando castidade, buscando, né, manter o status quo, né? Muito estranho isso, né? Os jovens, eles são exatamente os motores, os jovens são os motores, né, da transformação social, da transformação das ideias, né? Você pega, por exemplo, na filosofia ali do século XIX ali, os jovens hegelianos, né, os hegelianos de esquerda, os caras querendo trazer a doutrina de Hegel, né, a filosofia de Hegel para um patamar transformador da vida da Alemanha. Então, essa história de jovem e conservadorismo não combina muito. Eu vou até anotar isso aqui. Vou até anotar isso aqui. Jovens são revoltados, insatisfeitos, mas vivemos numa época que os jovens querem manter o status quo, conservadores e até reacionários, né? Vamos lá. As abluções, por proveitosas que fossem, não era apenas água, ou eram apenas água, não tiravam dele o pecado. Pecado? Pecado? Que estranho, né? Usar aqui o conceito de pecado. As abluções, por proveitosas que fossem, eram apenas água, não tiravam dele o pecado, não curavam a sede do espírito, não aliviavam a angústia do coração. Que coisa, né? Pecado. Eu não sei, viu? Não sei não. A gente poderia aqui questionar isso daqui, mas talvez seja uma simplificação da tradução, tá? Mas tudo bem.
Vocês entendem, né, o que eu tô querendo falar, né? Essa noção de pecado é uma noção muito judaica, muito judaico-cristã, né? Aplicar isso aqui para o Oriente é um pouco complicado, tá? Muito complicado, para falar a verdade. Mas vamos continuar. Excelentes eram os sacrifícios, as invocações dos deuses. Mas que lhe adiantava tudo isso? Propiciaram os sacrifícios, a felicidade? E quanto aos deuses, foi realmente Prajapati quem criou o mundo e não o Atman? Ele, o único, o indivisível? Não eram os deuses figuras criadas da mesma forma que tu e eu, olha aí, hein? Perecíveis, dependentes do tempo? Seria, portanto, bom e acertado oferecer sacrifício aos deuses? Era isso realmente uma atividade sensata, sublime? Quem merecia imolações e reverências senão ele, o único, o Atman? E onde se podia encontrar o Atman? Onde ele morava? Onde morava ele? Onde pulsava o seu eterno coração? Onde, a não ser no próprio eu, naquele âmago indestrutível que cada um trazia em si? Mas em que lugar se achava esse eu, esse âmago, esse último fim? Não era nem carne, nem osso, nem pensamento, nem consciência, segundo afirmavam os sábios, os mais sábios. Onde? Onde existia, então? Para chegar até ele, até ao eu, até a mim, ao Atman, haveria qualquer outro caminho que valesse a pena procurar? Olha aí, interessante, né? Um escritor que se preocupa no capítulo. Vamos começar a olhar essa obra aqui já, com uma certa carinha de redação de concurso, redação dissertativa, né? Uma dissertação de uma redação do Enem, né? Ou seja, ele está colocando aqui no primeiro capítulo, por isso que é importante você ler o capítulo inaugural com outro olhar. Ele já está apresentando as bases da obra aqui, as bases da obra, né? Olha aí, olha lá. Vou até marcar isso aqui, é um fundamento da obra, né? É o porquê a obra existe. A razão dela ter sido escrita é exatamente essa aqui, né? Olha aí. Vou até marcar isso aqui. Então, fundamento da obra, fundamento. A parte essencial da obra, então, exatamente o questionamento de qual caminho seguir. Qual caminho seguir. Isso é o, isso é o motivo da obra. É o motivo da obra. Motivo. Deixa eu ver o que mais que eu posso anotar aqui. Ninguém conhecia. Qual caminho vale a pena procurar? O que aproxima. Eu falei ontem, né? O que aproxima essa obra da perspectiva existencialista, tá? A perspectiva existencialista. Entraram as palavras aqui caminho, entraram aqui valer a pena procurar, ó, valer-se a pena procurar. E aí, o que vem antes, né? A existência ou a essência, né? Além disso, também apareceu ali o conceito de angústia também, que é essencial, né, pro existencialismo. Então, podemos aí interpretar que essa obra se aproxima dessa perspectiva existencialista, tá? Então, e nós vamos ler uma obra existencialista aí no mês de maio, se eu não me engano, nós vamos ler A Náusea, do Sartre, tá? Então, já fica aí já essas conexões aí no ar, o que pode acontecer lá.
Vamos lá. Tudo sabiam eles, os Brahmanes, com seus livros santificados, tudo sabiam, com tudo se preocupavam, com tudo mais e mais ainda, desde a criação do mundo, a origem da fala, dos alimentos, da aspiração e da exalação, até as categorias dos sentidos e as façanhas dos deuses. Tudo sabiam eles, os Brahmanes com seus livros, tudo sabiam, com tudo se preocupavam, com tudo e mais ainda, desde a criação do mundo e a origem da fala, dos alimentos, da aspiração e da exalação, até as categorias dos sentidos e as façanhas dos deuses. Sabiam inúmeras coisas, mas que valor tinha toda essa sabedoria para quem ignorasse aquilo que era uno e único, o mais importante, ao lado do qual alguma coisa alguma tinha importância, né? Poderia comentar alguma coisa aqui sobre a questão dos deuses, né? E saber tudo, né? Até comentar isso aqui como uma ideia, né? Como uma ideia do texto. Esse capítulo aqui tá bem provocador, viu? Tá fazendo anotar muita coisa aqui, tá? Tem capítulos que eu passo mais batido, assim, que eu deixo um pouco de lado. Mas esse daqui, como é o inaugural, ele tá trazendo muita reflexão aqui. Ai, que porcaria isso aqui, peraí. Tudo sabiam, bababá. Vou colocar aqui uma ideia, tá? Que pode ser trabalhada no encontro, que é a ideia, ah, uma ideia de uma ideia que nos aproxima dessas tendências religiosas, né? Por isso que o Adorno, o Horkheim, os caras da escola de Frankfurt, da dialética, né? Da dialética negativa, eles tinham essa preocupação com a modernidade. A modernidade, ela tem um caráter quase religioso, né? Com o uso da razão, né, gente? No sentido de tentar abarcar todo mundo com a razão, de conhecer tudo, de tentar alcançar tudo, né? Eu posso colocar aqui como ideia aqui, então, os modernos, a razão, o mundo capitalista, o mundo científico, na verdade, melhor, o mundo científico atual e o capitalismo também, a gente pode colocar também assim, tendem a agir como uma religião, buscando responder a todas as coisas, indo até os limites do universo, né, gente? A coisa do buraco, dos buracos negros, teoria do não sei o que da minhoca, aquele filme Interestelar, né? Então essas coisas aí, ou seja, o mundo só não basta, a mente humana só não basta, tem que ir além, né? Tanto é que tem até uma obra do Walter Benjamin, né, que é o capitalismo como religião. Walter Benjamin, capitalismo, aqui, ó, tem essa obra aqui, ó, recomendo. Capitalismo como religião. R$ 52 na. Eu tenho essa obra? Eu não sei se eu tenho essa obra. Eu não sei se eu tenho, mas tudo bem. Tá dada a ideia, já tá dada a ideia. Vamos lá. Continuando, era bem verdade que numerosos versos. Peraí, deixa eu anotar isso aqui direito, porque. Então, aqui. A semelhança, essa vida. Brahmani. Pronto. Era bem verdade que numerosos versos dos livros sagrados, sobretudo lá nos Upanishads, do Samaveda. Vamos ver o que é esse Samaveda, que é esse livro aqui. Eu não conheço bem.
Samaveda, o terceiro dos hinos sagrados hindus, os Upanishads, tratados filosóficos em prosa e verso, constituem-lhe o comentário. Que legal, hein? Então, os Upanishads são os tratados, né, comentando ali o Samaveda, né? É muito o que fez ali, por exemplo, o Tomás de Aquino, né, esses caras aí da escolástica, né? Comentavam a Bíblia, mas também comentavam muitas ideias, né, de outros filósofos e tal. Então, interessante isso aqui. Vamos lá. Era bem verdade que numerosos versos dos livros sagrados, sobretudo dos Upanishads, do Samaveda, referiam-se a esse que derradeiro, mais íntimo. Que versos maravilhosos! Tua alma é o mundo inteiro. Rezavam deles. Estava escrito que o homem, durante o sono profundo, entrava no próprio âmago e habitava o Atman. É que tem alguma coisa falando desse Atman aqui? Eu tenho essa ideia mais, assim, individualista. Bruno, eu tinha entendido que esse Atman era como se fosse um ser superior, né? Só que quando É. você foi lá embaixo que você viu a referência, eu li fôlego, sei lá. Tá aqui, ó, 2, Atman. Literalmente fôlego. Em sentido figurado, a força vital, a personalidade, o eu, a alma e o princípio da vida, né? Então a gente pode até conectar isso aqui com a ideia de vontade, por exemplo, que o Schopenhauer desenvolve, talvez lá no mundo como vontade de representação, viu? Mas isso é uma coisa que a gente pode trabalhar depois de ler a obra, né? Pesquisando, né, mais a fundo isso aqui, mas tua alma é o mundo inteiro, rezavam deles, e estava escrito que o homem durante o sono profundo, entrava no próprio âmago e habitava o Atman. Essa consciência profunda, esse eu, né? Esse eu que talvez você não conhece direito, né? Que tá numa certa conexão direta ali com o absoluto, com a natureza, né? É algo, esse fôlego, essa coisa que está lá. Pode ser o inconsciente também, mas isso é algo que a gente pode desdobrar estudando depois, né? Eu acho que não vale a pena trabalhar com isso aqui. Eu vou até colocar aqui, investigar esse conceito de Atman com o de vontade do Schopenhauer e o de inconsciente também, tá? Inconsciente. Mas aí fica para os próximos capítulos. O que importa é que a gente deu para ter um entendimento geral aqui com a nota da obra. É esse eu, essa personalidade, né? O seu eu mais profundo lá, né? Então. Eu tinha entendido como alma. É uma alma, é a alma, então. É isso mesmo. Individual, sei lá. Eu entendi É, alma também, eu entendi como alma. então a gente pode ler como alma. Ele colocou ali como um dos significados, então a gente pode trabalhar com a alma, assim. Vou considerar o hinduísmo, né? Isso, pode falar, fique à vontade. Eu coloquei aqui no Google, deu que é um conceito central da filosofia indiana, especialmente do hinduísmo ou do budismo, que se refere à alma, ou eu verdadeiro, ou à essência espiritual de um indivíduo. Então pronto, então é isso, então. Né? Essência verdadeira, o eu mais profundo, aquilo que nós temos que compreender, né? Tanto é que o budismo tem isso, né? Também o hinduísmo, essa coisa de você, a meditação, essas nobres verdades, esse óctuplo caminho, né, de superação do sofrimento, é exatamente você estar se conhecendo, se controlando, medindo suas palavras, medindo seus esforços, suas ações, né, para você alcançar a liberdade plena, né, e superar, né, essas insatisfações aí, os sofrimentos. Então, esse Atman aí pode ser a alma, pode ser essência verdadeira, esse eu mais profundo, que talvez a gente não tenha conhecimento, né? E é isso, é mais ou menos por aqui, né? É mais ou menos por aqui que o Siddhartha está indo, né? E o que é interessante a gente notar aqui é que é uma ideia de eu e de alma que não é desconectada do todo, né? Vocês perceberam isso aqui, né? Existe uma
fluência, né, uma fluidez, uma conexão muito íntima entre o eu e o todo, né? Então, pensando que as minhas ações vão afetar realmente o mundo, né? É uma perspectiva interessante, né? Não é a perspectiva separada do mundo, mas ele conecta, né? Que liga, né? Querendo ou não, os que habitam ali ao redor da pessoa, daquela alma. Então, tem muito, a cultura oriental é muito disso, né? Dessa coisa do todo, né? A coisa do todo, essa coisa holista, né? De que uma interferência aqui pode afetar um todo, né? Então, é por aí, a gente pode ir por esse caminho aí que tá tudo certo. Tua alma é o mundo inteiro, tá vendo? Então, tua alma é o mundo inteiro. Sabedoria milagrosa residia nesses poemas. Todos os conhecimentos dos mais sábios encontravam-se ali reunidos, puros qual mel colhido pelas abelhas. Não, absolutamente não convinha desprezar a imensa quantidade de saber que lá estava armazenada e conservada por inúmeras gerações de brahmanes eruditos. Mas onde se achariam os brahmanes, os sacerdotes? Onde achariam os brahmanes? Onde os sacerdotes, os sábios ou os ascetas que lograssem não somente conhecer, senão também viver essa profunda sabedoria? Então, aí a ideia já de conhecer e viver, né? Onde estaria o homem perito que fosse capaz de realizar aquele passe de mágica que transportasse a familiaridade com o Atman desde o sono para o estado de vigília? Olha que interessante. Para a vida de todos os momentos e a demonstrasse por atos e palavras. Siddhartha tinha contato com um grande número de venerandos brahmanes e, em primeiro lugar, com seu pai, homem puro, letrado, sumamente digno de reverência. Admirável, sim, era o pai no seu comportamento calmo e distinto. Pura era a sua vida, ponderada, sem sua maneira de falar, ideias delicadas e nobres residiam atrás da sua fronte. Ideias delicadas e nobres residiam atrás da sua fronte. Quem poderia, porém, afirmar que esse homem, que tanta coisa sabia, levava uma existência feliz? Não seria também ele um pesquisador acossado pela sede? Não se sentia impelido a beber insaciável uma vez ou outra nas fontes sagradas, a fim de manter-se no nível dos outros brahmanes? Por que era preciso que tal ser incensurável se lavasse diariamente de seus pecados, empenhando-se dia a dia naquela incessante purificação? Não mora nele o Atman? Não lhe brotava do fundo do coração o manancial dos mananciais? Esse manancial cumpria encontrá-lo dentro do próprio eu, para apossar-se dele. Todo o resto era apenas busca, desvio e equívoco. Tais eram os pensamentos de Siddhartha, a sua sede e o seu sofrimento. Olha aí. Então aqui a gente tem aqui umas coisas interessantes aqui. Ah, mas onde se achariam os brahmanes? Onde se achariam os brahmanes? Onde os sacerdotes, os sábios ou os ascetas que lograssem não somente conhecer, senão também viver essa profunda sabedoria? Então, esse aqui nós já temos já um dos fundamentos da obra, né? Um dos fundamentos da obra, que é exatamente saber e viver, né? Saber versus o viver, né? E aí nós temos a referência a Sócrates, por exemplo, né? Que você só age bem se você conhece. Por isso que o ignorante ele age de maneira equivocada, porque ele não conhece o certo, né? Então, a gente pode remontar Sócrates aqui, e a Platão, é claro, né, no seu Fédon, e também na sua Apologia, mas Sócrates tinha essa ideia, né, de que se você conhece, você age bem. O ignorante erra. E é o que é uma conexão entre saber, agir é já agir consciente, entendem? O que nos diferencia dos animais? Agir conscientemente.
O que é agir conscientemente? É agir com aquilo que você sabe. Se você age, você já age sabendo. Se você sabe o que é certo, você já age certo. Se você não sabe o que é o certo, o bem, você já age de maneira equivocada, né? Então, agimos conscientemente. E a consciência de quem sabe das coisas repercute naturalmente nas ações, tá? Meio um pouco complicado isso, né? Ou não? Às vezes pode parecer muito complicado isso aqui, tá? Mas isso aqui é uma das bases das ideias de Sócrates, tá? Que vai influenciar bastante Platão. Onde estaria o. Vocês estão vendo que vocês perceberam como é que eu faço? Eu leio às vezes, depois eu dou uma relida para. Olha, será que eu tenho certeza? Eu estou lendo isso mesmo? Será que eu estou lendo isso? Aí eu leio de novo, às vezes eu leio 3 vezes, 4 vezes a mesma parte, para apurar aquilo ali. Não tenho vergonha, não precisa de se desesperar. E volte. Eu também sou assim, ô Bruno. Uhum. Eu sou assim também. É isso aí. Eu Não leio várias vezes. Então, não tem por que ficar fazendo charme na frente do texto, não. Faz o que tem que ser feito. Então, onde estaria o homem perito que fosse capaz de realizar aquele passe de mágica que transportasse, né, para a vida? Essa ideia de sono, né, do inconsciente, né, parece que esse eu profundo, essa essência, tá lá dormindo, e aí quando você entra no estado de vigília, ela volta. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante isso aqui. É que através da meditação também a gente consegue chegar a isso. Quando a gente Isso. consegue dormir acordado, a gente chega a esse estado. Olha aí. Também. Legal. Quando a gente não está mais se distraindo, né, com o mundo, né, e aí você se Exato. conecta com aquilo que está lá dentro, né? Exatamente. Muito Exatamente. bom. É isso aí. Siddhartha tinha contato com um grande número de venerandos brahmanes, em primeiro lugar com seu pai. Olha lá, vamos ler nisso aqui, olha só. Siddhartha tinha contato com um grande número de venerandos brahmanes, em primeiro lugar o pai, homem puro, letrado, sumamente digno de reverência. Percebam essas descrições aqui, que interessante. Ó. Admirável, sim, era o pai, no seu comportamento calmo e distinto. Então, um comportamento e um modo de viver correto, vamos dizer assim, reto, né? Pura era a sua vida, ponderada no jeito de falar. Olha aí, na maneira de falar. Então, ideias delicadas, ou seja, ideias corretas e nobres residiam atrás de sua. Quem poderia afirmar que esse homem, que tanta coisa sabia, levava uma existência feliz? Não seria também ele um pesquisador acossado pela sede? Não se sentia impelido a beber em outras fontes? Por que era preciso que tal ser incensurável se lavasse diariamente dos seus pecados, se purificando? Né? Ou seja, mesmo mesmo aparentando ser esse sujeito com esse óptimo caminho, né? Essa coisa das palavras retas, das intenções retas, do modo de viver reto, correto, né? Ah, mesmo assim, será que ele não tinha, né, pecado? Será que ele não tinha insatisfações? É porque ele tinha que ficar se purificando? Claro que tinha, né, gente? Claro que tinha. Você está no mundo. Você está no mundo, você está o tempo todo se sujando com desejos, com tensões, com intenções, né? Então, é exatamente isso. Então, aqui a gente tem uma ideia aqui, nós temos aqui o outro fundamento aqui, ó, exatamente uma descrição aqui. Posso colocar como fundamento mesmo, depois eu apuro melhor isso aqui, quando for montar o roteiro. Mas como fundamento aqui, o, ah, nesse trecho temos uma sinopse, vamos dizer assim, né? Um resumo do que é o óctuplo caminho, tá? Que visa
superar o sofrimento. Vamos lá. Passando esse parágrafo, tais eram os pensamentos de Siddhartha, sua sede e seu sofrimento. Frequentemente recitava de si para si os versetos de um Upanishad da Chandogya, ou Chandogya. Deveras, o nome do Brahma é Satyam, e quem tiver conhecimento disso entrará todos os dias verdadeiramente no mundo celeste. A miúde, esse mundo celeste descortinava-se-lhe bem próximo, mas jamais ele conseguiu alcançá-lo, jamais saciou inteiramente a sede. Entre todos os eruditos que conhecia, entre todos os pensadores mais sábios cujos ensinamentos lhe eram ministrados, não havia nenhum que tivesse chegado até lá. Pondo o pé no mundo celeste e matando a sede perene. Govinda, disse Siddhartha ao amigo. Govinda, meu caro, vem comigo até a figueira. A sua sombra, entreguemo-nos à meditação. Eu quero comentar sobre esse trecho aqui, eu vou ter que anotar isso aqui. Tem que anotar isso aqui. A miúde. Blá, 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 blá. Cara, o Hegel tem umas coisas muito foda. O grande filósofo Hegel, né? Eu vou até colocar como ideia aqui, tá? Atrás da cortina, ele fala assim, atrás da cortina do suprassensível, estamos nós. Atrás da cortina do suprassensível, estamos nós, os seres racionais, trabalhando e configurando. É mais ou menos assim, eu estou parafraseando, tá, gente? E configurando seus predicados e conceitos, tá? A ideia do Hegel e a ideia da filosofia pós-kantiana, Kant é o cara que vai praticamente matar a perspectiva da metafísica em ser ciência, e o Hegel vai sepultar isso. O Hegel falava, olha, atrás da cortina do suprassensível, da metafísica, quando nós abrimos a cortina desse lado, dessa coisa que está lá escondida, quando nós abrimos a cortina e nós olhamos lá dentro, o que nós encontramos somos nós mesmos, seres humanos, pensantes, criando predicados lá, né? O que nos remete também à ideia do Lacan sobre o inconsciente, né? A ideia de que o nosso inconsciente nada mais é do que estruturado linguisticamente. Né? O que é um inconsciente estruturado linguisticamente? Nós, comunicativamente, construímos o inconsciente. O inconsciente, assim, ele é construído, né, socialmente, coletivamente, né, por nós, os seres aí que estão envolvidos na comunicação. Né? A gente pode até colocar essa aproximação aqui. Esse também me lembrou o conceito de design ser no mundo, né? Muito bom, muito bom. O Dasein, né? Uhum, Uhum. exatamente. Podemos pensar em inconsciente, Lacan, né? Estruturado linguisticamente, socialmente. E também podemos pensar em Dasein, né, como esse ser aí. Né? Sabem de quem é essa ideia? Você sabe, Edilene, de quem é essa ideia do Dasein? É do Heidegger. Da Do Heidegger. fenomenologia. Isso, do Heidegger, Heidegger. né? Isso. Aqui, esse filósofo que eu estava falando aqui é o Hegel. Ah, é o Hegel, né? É É o esse que Hegel. do ser aí é o Heidegger. É o Heidegger, Da exatamente. Muito bom. fenomenologia. Muito bom, valeu. Vamos lá, Govinda, disse Siddhartha ao amigo, bababá, vem para a sombra meditar, encaminharam-se para a árvore, assentaram-se Siddhartha num lugar e Govinda no outro, a 20 passos de distância. Enquanto tomava assento, se dispunha a pronunciar o Om, Siddhartha, num murmúrio, repetia os versos. Om é o arco, a alma é a seta, Brahma é o alvo da seta, cumpre feri-lo constantemente. Ou seja, né, vamos conectar a alma
ao todo. Esse eu mais verdadeiro ao absoluto, né? Aí ele faz aqui uma poesia, né? Uns versinhos, né? Decorrido o tempo habitual do exercício da meditação, levantou-se Govinda, anoitecera. Convinha fazer a ablução noturna. E ele chamou Siddhartha pelo nome, mas este não respondeu. Mantinha-se absorto, com os olhos fixamente cravados num ponto muito longínquo. A ponta da língua salientava-se um pouco entre os dentes. Era como se ele não respirasse. Assim se quedava Siddhartha, envolto na meditação, a pensar no Om, a seta da alma enviada em direção ao Brahma. Muito legal isso. Certa feita, passava pela cidade de Siddhartha, um grupo de samanas, ascetas peregrinos. Então, aqui, quem são os samanas? O que eu falei para vocês? Anote o progresso da leitura. Anote conceitos básicos que vocês estão pegando. 3 homens macilentos, esquivos, nem velhos nem moços, de ombros arqueados, cobertos de poeira. Andavam quase nus, tostados pelo sol, cercados pela solidão, estranhos e hostis para com o mundo. Olha isso. Andavam quase nus, tostados pelo sol, cercados pela solidão, estranhos e hostis para com o mundo. O Nietzsche, lá no Zaratustra, né, vai odiar esse tipo de asceta, né? Odiar. Apesar do Zaratustra ser um pouco asceta, ele tem que se distanciar, né? Mas aquilo que o Zaratustra está defendendo é exatamente o contrário. Né? É você realmente estar lá no mundo, né? Esse mundo sujo, esse mundo perigoso, mas um mundo também que pode te possibilitar inúmeras alegrias, prazeres, amores, né? Belezas. Forasteiros magros chacais em pleno território dos homens. Atrás deles fluía, cálida, uma aura de paixão silenciosa, serviço destruidor, de cruel aniquilamento do próprio eu. À noite, após a hora da contemplação, Siddhartha dirigiu-se a Govinda. Meu amigo, amanhã de madrugada, Siddhartha irá ter com os samanas. Ele mesmo se tornará um samana. Govinda ficou surpreso ao ouvir essas palavras. No rosto impassível do companheiro lia-se a decisão inalterável, qual seta desferida do arco. Imediatamente, num abrir e fechar de olhos, percebeu Govinda o que nesse instante começava a acontecer, que Siddhartha iniciava a sua jornada, que seu destino se punha a germinar, e, simultaneamente, o seu próprio também. Semblante de Govinda empalideceu. O semblante de Govinda empalideceu como a pele de um morto. Ó, Siddhartha, achas que teu pai te permitirá isso? Siddhartha olhou com quem desperta do sono. Com a rapidez de um raio, decifrava na alma de Govinda o pavor e a abnegação. Olha, Govinda, sussurrou, não desperdicemos palavras. Amanhã, ao primeiro clarão do dia, meu caro amigo Siddhartha há de começar a vida dos samanas. Não fales mais nesse assunto. Siddhartha entrou na salinha, onde o pai estava sentado numa esteira de ráfia. Colocou-se atrás dele e ali permaneceu até que o outro notasse a sua presença. És tu, Siddhartha? Disse o Brahmane. Dize-me, então, o que desejas comunicar-me. Com vossa permissão, meu pai, vim dizer-vos que é meu desejo abandonar amanhã esta casa, encaminhar-me aos ascetas. Almejo tornar-me um samana. Oxalá, meu pai, não se oponha à minha intenção. O Brahmane manteve-se calado e assim ficou por tanto tempo que na janelinha as estrelas mudaram de posição, tomando outro aspecto, antes que o silêncio que pairava na salinha chegasse a seu fim. Silencioso e imóvel, de braços cruzados, conservava-se o filho. Silencioso e imóvel, conservava-se o pai na esteira, e as estrelas se singravam pelo céu. Finalmente falou o pai. Não convém ao Brahmane proferir palavras violentas ou iradas. Olha aí, olha aí. As palavras corretas e retas, né? Vamos pegar aqui o óculos para o caminho, gente. Só para revisar. Óculos para o caminho de Buda. Olha lá. Visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, meditação, concentração correta. Tá bom?
Então tá aí. Não convém a um Brahmane proferir palavras violentas ou iradas, mas o desgosto agita-se no meu coração. Nunca mais desejo ouvir da tua boca semelhante roubo. Lentamente levantou-se o Brahmane. Siddhartha continuava mudo, os braços cruzados. Que esperas? Indagou o pai. Vós o sabeis. Agastado, o pai saiu da salinha. Ainda agastado, dirigiu-se ao quarto e deitou-se. Uma hora após, não podendo conciliar no sono, o Brahmane pôs de pé, caminhou pelo recinto, saiu da casa, espiou através da janela da sala, viu como Siddhartha se mantinha imóvel, de braços cruzados. Muito clara, luzia a túnica branca, com o coração inquieto, o pai voltou ao leito. E reapareciam outra hora depois, e reaparecia decorridas mais 2 horas. Olhar pela janelinha, via Siddhartha, como Siddhartha permanecia de pé, o luar, a luz dos astros nas trevas. E de hora em hora o pai ressurgia silenciosamente. Espreitava a salinha, observava o vulto imóvel, enchia o coração de cólera, enchia de desassossego, enchia de medo, enchia de mágoa. E na última hora da noite, antes do amanhecer, retornou mais uma vez. Entrou na salinha, olhou o jovem que lá se quedava de pé, ele parecia muito grande, como um estranho, como que estranho. Siddhartha, que esperas? Vós o sabeis. Tensionas por acaso conservar-te assim, apenas aguardando que venham amanhã, ao meio-dia e à noite? Hei de conservar-me assim, aguardando. Ficarás cansado, Siddhartha. Ficarei cansado. Adormecerás. Não adormecerei. Morrerás, Siddhartha. Morrerei. Prefere morrer ou obedecer teu pai? Siddhartha sempre obedeceu a seu pai. Então desistirá do teu propósito? Siddhartha fará o que lhe ordenar o seu pai. O primeiro clarão da madrugada invadia a salinha. O Brahmane notou que os joelhos de Siddhartha tremiam levemente, mas no seu rosto não se deparava nenhum tremor. Os olhos fitavam um ponto muito distante. Foi quando o pai se deu conta de que Siddhartha já não se achava junto dele, nem no torrão natal, pois que acabava de separar-se de ambos. O pai colocou a mão no ombro do filho. Age embrenhar-te no mato, disse, para que possa ser um samana. Se encontrares a felicidade no mato, volta e ensina-me. Se encontrares desilusões, procura-me novamente e juntos sacrificar-nos-emos aos deuses. Agora vai-te. Abraça tua mãe, diz-lhe aonde te encaminhas. Para mim está na hora de ir ao rio a fim de fazer a primeira ablução. Tirou a mão do ombro do filho e saiu. Siddhartha cambaleou quando tentava pôr-se em movimento. Mesmo assim, dominou os membros e depois de inclinar-se diante do pai, foi ter com a mãe para cumprir a ordem paterna. Quando abandonava a cidade, ainda silenciosa, à luz da incipiente madrugada, caminhando devagar, com as pernas enrijecidas, avistou nas proximidades da última cabana um vulto que ali estava acocorado. Era Govinda. Ergueu-se e foi com Siddhartha, o peregrino. Vieste mesmo, Siddhartha, sorrindo. Vim, confirmou Govinda. Fim do capítulo. Aqui eu quero só anotar um negócio aqui, para não perder. Que é isso aqui, ó. Que é bem isso aqui. Cadê? Meu desejo amanhã. Que nesse instante acontecer, que se dá inicia sua jornada, que se põe a germinação novamente. O papá, pele de moço, clamor, que disparação. Amanhã, me diga. Peraí. Não quero perder isso aqui, não, peraí. Permanecia. Não, essa questão aqui do aniquilamento do próprio eu, tá, gente? Olha só, isso aqui é muito forte, viu? Vou até marcar toda essa parte aqui. Talvez eu coloque ela no roteiro. Mas está aqui um dos fundamentos da obra aqui, né? Então,
já que não dá conta, né, de achar as respostas, né, já que não consegue encontrar respostas para o seu eu, para o seu âmago mais profundo, o pensamento mais rápido e fácil é exatamente aniquilar-se. Isso tem muita repercussão, né, gente, no que nós temos no mundo de hoje, né? As pessoas, quando estão numa situação em que elas não conseguem suportar o seu eu, as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas inquietações, o caminho mais rápido e fácil é o quê? Buscar exterminar aquilo que está lá incomodando, né? Aniquilar-se, aniquilar o eu, o aniquilamento do eu. Então a gente tem aqui um caminho, uma primeira tentativa do nosso Siddhartha, que é um caminho mais fácil, vamos dizer assim. O caminho difícil é você ficar lá fazendo o que aqueles sábios estão fazendo há muitos anos, estudando. Vimos aqui o pai dele, vou até comentar isso aqui também, aqui, fazer uma marcação aqui no texto, da postura de mestre, né? De mestre e aprendiz que o pai dele tem, né? De, olha, se der tudo certo, volte aqui, me ensine, mas se der tudo errado, também volte para a gente tentar te ajudar, né? Uma humildade, o sábio, ele tem a humildade, né? E quem sabe bastante, sabe os limites do que sabe, né? Então isso é importante ser notado. Hein, Bruno? Eu Diga, tinha feito uma outra perspectiva, diga. porque é como se ele fosse o contrário do que o pai queria que ele fosse, né? E aí ele seguiu outro caminho. E eu não entendi essa parte do aniquilar-se, porque eu acho que ele seguindo esse caminho aí, independente de ir contra tudo que ele conviveu, né, com aquela religião, com o pessoal dele lá, ele mesmo contestou o pai dele e ele seguiu. Eu não entendi essa parte do aniquilar-se, eu entendi mais como ele, um desafio aí. Ele, tipo, contestou o pai e foi. E ficou lá Ah, meditando há não sei quantas horas, o joelho doendo e tal, tal, tal. E o pai dele, tem certeza que você quer seguir esse caminho aí dos samanas? Ele, sim, eu quero. Então, se tudo der certo, tu volta e me fala. Porque lá no início, lembra que ele fala que ele se sente infeliz, ele não... Ele tem tudo e mesmo assim não tem alegria, né? E aí, no caso, ele estava indo em busca dessa alegria e seguindo esses samanas, que seriam um pessoal, eu entendi que é como se ele fosse fora da casta, né? Os samanas, eles não têm castas, é como se eles fossem, tipo, pobres, sei lá. É como se pois eles é. fossem monges. Então, por esse Exatamente. significado, são monges. Isso. A questão do aniquilamento do eu é aquilo que os samanas estão propondo, né, enquanto modo de viver, né? Ou seja, você vai começar a não se preocupar com o quê? Com os prazeres externos, com os desejos, com as roupas que você usa, com a sua atitude em frente às pessoas. Você já está focado apenas em viver aquela vida ali com pouquíssimo, só satisfazendo suas necessidades mais básicas, se desapegando de tudo, sem ambições, sem projetos, sem intenções, né? O óctuplo caminho do budismo, que lá o Buda vai propor, é um caminho que ele é de moderação, ele é um caminho dos meios corretos, né? Então, o modo de vida correto é um modo que não prejudica você e nem o outro. Atitudes corretas são atitudes que não te prejudiquem nem prejudiquem ao outro. Os samanas aqui é um grupo de ascetas. O que é o ascetismo? É você se distanciar da sociedade e ficar ali vivendo com o mínimo do mínimo
não se importando com aparências, não se importando com projetos de vida, com ambições sociais, com transformações do mundo, com transformações, sabe? Eles só querem ali viver, né, de maneira isolada, aniquilando esse eu. Aniquilando esse eu em que sentido? Esse eu cheio de desejos, esse eu cheio de ambições, de projetos, de intenções, né? Então, por isso que lá no Zaratustra, do Nietzsche, e esse é o pensamento do Nietzsche, né? O Nietzsche é um grande inimigo dos ascetas, do ascetismo. Porque o ascetismo, ele leva para o quê? Para o niilismo, para um nada. Para um nada. O asceta, ele só quer apenas viver de maneira econômica, frugal, vivendo praticamente como animais, né? Isolados ali, né? Sem contato com os desejos, com as paixões, com as manipulações sociais que acontecem o tempo todo, né? Fora da beleza, imagine, né? Sem a coisa da arte por perto, sem a questão da música. Então, assim, a vida dos ascetas, né? Do ascetismo, é exatamente essa vida peregrina, pobre, com pouquíssimos recursos, vivendo ali apenas, né, para não se corromper com esse mundo aí cheio de desejos e de paixões que nos prejudicam, né? Os samanas, eles estão querendo dar uma resposta que nem o Buda está querendo dar. Os ascetas estão querendo fazer isso. Estão querendo dar uma resposta para esse sofrimento nosso que nós temos lá dentro, que é o quê? O nosso eu sofre, o nosso eu é inquieto, ele é insatisfeito. Então nós vamos buscar o quê? Nos afastar desse mundo. Sair de perto desse mundo que está cheio de tentação, está cheio de desejo, cheio de intenção ruim, cheio de gente ruim. Então nós vamos nos afastar, vamos nos isolar para escapar dessas questões que podem nos prejudicar. Uma aniquilar. Ele próprio fala ali, ó, atrás deles fluía cálida uma aura de paixão silenciosa, de serviço destruidor. Ou seja, eles vão trabalhar para destruir todas essas aparências, destruir todas essas vaidades, de cruel aniquilamento do próprio eu. E aí você tem toda a razão, viu, Edilene, na questão dele bater o pé do Siddhartha. Ele está batendo o pé com o pai, falando, olha, eu quero fazer isso, você vai ter que deixar eu ir, né? É um caminho que eu vou ter que ir atrás para tentar ver se eu consigo alguma resposta, porque, por enquanto, o que vocês me ofereceram aqui, na casta aqui dos Brahmanes, não está servindo, né? Eu vou agora atrás das minhas respostas, porque, para mim, essas respostas aí não valem, né? Então, percebam que meio que são tentativas, né, de responder a questionamentos parecidos, ou os mesmos questionamentos, né? Qual caminho seguir? Como ser feliz? Como ser satisfeito? Né? Como realizar as coisas na minha vida de tal forma que eu não me prejudique, que eu não prejudique as pessoas, né? Aí, o primeiro meio aqui, o primeiro caminho é exatamente o isolamento. O isolamento, o aniquilamento do eu, né? Fugindo das vaidades, e das tentações, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Deu para pegar aí, Edilene? Acho que eu fui claro nisso? Não posso... Não, é porque eu tinha feito uma outra interpretação, mas esse aniquilamento do eu aí tem razão, sim. Uhum. E aí a gente pode colocar, claro, aqui, né? Vamos só manter isso aqui, que é quando o pai dele fala, olha, ele fala assim, cadê? Aqui, ó. Quando o pai realmente, né? Vou até colocar aqui como ideia, né, a sabedoria, a humildade de um mestre, né? Eu achei bem legal esse pai dele aí, porque se fosse outro, não deixava, não. A Você sabedoria, não vai, a não. humildade de um mestre, sabe seus limites e quer aprender a cada dia. A gente falou sobre isso ontem na leitura, né? O trabalho faz o aprendiz, como diz o Goethe, né? Então, é isso. E aí, galera, tudo bem? Fim de encontro aí pra gente dessa leitura, gostaram? Dê um feedback aí pra mim aí, o que vocês acharam? Muito bom, gostei Pessoal, muito muito. bom. Muito bom, né? Muito bom. Que bom, gente. Então é isso aí, superamos o primeiro. Pode falar, Edilene, quer falar alguma coisa?
Eu errei aqui, eu ia bater Apertou, a né? palma. Bate palma, bate palma, bate Bater palma. palma, que eu não sei mexer muito nesse É, tem um coraçãozinho nick, aqui, não. ó. Então tá, gente, eu já vou até atualizar o grupo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Atualize sua leitura. Já vou até colocar. Cadê aqui? Tá falando com o Alexandre hoje, com os meninos. Já coloquei lá que eu tô no capítulo 2. Podem lá começar a atualizar lá. E aí eu vou publicar também no... Já coloquei no grupo aqui, ó. Já tá aqui, já. Atualizei. Podem lá atualizar a sua leitura também, tá bom? Capítulo 2. É isso, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. E a gente se encontra aí, acho que na quarta-feira que vem, né? No dia 21, para ler o capítulo Entre os Tolos, né? Entre os Homens Tolos, se eu não me engano. Tá bom? Tá bom, Bruno. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Beleza, amigo. Boa noite. Obrigada. tchauzinho, até Tchau, mais. tchau, gente.